Bom dia. Hoje é 1º de janeiro de 2021, uma ótima ocasião para continuar essa série de reflexões que eu tenho trazido aqui no meu canal sobre filosofia existencial popular brasileira, ecossistêmica. Quer dizer, são muitas qualificações. Na verdade, é um programa filosófico que eu estou tentando formular. Tem várias pontas para serem unidas, né? E na primeira palestra que eu fiz, eu abordei as categorias da existência popular, ou seja, quais fenômenos vivenciais, coletivos, né, que seriam marcantes assim, para a gente pensar o sentido, né, da existência popular no Brasil. E aí eu identifiquei a sobrevivência, o sustento e a satisfação. E na segunda palestra eu coloquei a questão, né, como que se pode obter a sobrevivência, o sustento e a satisfação, que tipo de ação transformadora, ação política, social precisa acontecer para que a gente supere, né, essa fase de precariedade que nós estamos passando. E eu também defendi a participação do Estado nesse processo, né? Não seria um processo totalmente espontâneo. É claro que tem a parte espontânea, porque se trata de como um povo se organiza, né? e desenvolve vários tipos de esforços para sobreviver, para se sustentar e para obter uma satisfação na vida, né? Mas é preciso também haver uma ação do Estado por várias razões, né? A principal delas, né, que eu apontei, é que não é possível as pessoas terem autonomia, exercer sua liberdade sem ter, né, uma base de troca no sistema, né, econômico, que seria o dinheiro. Então, o dinheiro, a disponibilidade do dinheiro, ela é fundamental para as pessoas poderem se autodeterminar, e o Estado, né, como os estudos recentes de economia mostram, né, é o Estado que é responsável, em última instância, pela disponibilização de dinheiro para as pessoas. O dinheiro não é criado pelo trabalhador, nem pelo empresário. O dinheiro é criado pelo Estado, certo? Então, esse papel do Estado é fundamental. Hoje eu vou tratar da ligação com o ecossistema, né? Como que os esforços pela sobrevivência, sustento e satisfação entram numa cadeia biológica pré-existente, né, da relação da espécie humana com o restante da natureza. Isso é muito negligenciado nos estudos econômicos, políticos, mas eu acredito que seja fundamental para que a gente possa ter um projeto viável para o nosso país, né, dentro das condições naturais assim, exuberantes, riquíssimas que nós temos, e levando em conta as várias iniciativas locais das populações para interagir com esse ecossistema. A gente viu no primeiro episódio que, né, como é um país colonizado, né, muitas vezes esses recursos são desprezados, né, pelos poderes dominantes, mas, né, se a gente pretende construir um país em bases sólidas, levando em conta o esforço popular de sobrevivência nesse contexto, né, e transformando esses recursos em meio de sustento e de satisfação, então a gente precisa prestar atenção de uma forma bastante séria, né, nos recursos que nós temos, né, e no papel estratégico que esses recursos podem ter para o futuro da humanidade. Eu vou defender aqui que nós precisamos realmente fazer uma opção e que, a meu ver, seria no sentido de apostar no papel estratégico do Brasil em termos do fornecimento de alimentos para a humanidade. Quer dizer, nossa commodity, né, o nosso valor de troca
comercial internacional seria o alimento. E nós temos recursos inigualáveis para nos posicionar no primeiro posto aí do ranking, né, internacional de produção de alimentos. Alimentos saudáveis, né, produzidos de modo sustentável, nós podemos fazer isso. Nós temos os recursos naturais, humanos, nós temos o know-how, né, a ciência, a tecnologia nas nossas universidades para executar um projeto desse tipo. E aí então eu vou discutir, né, um pouco como fazer isso, né, porque muitas vezes não se trata de gerar um produto novo, de tecnologia de ponta, mas simplesmente de industrializar aquilo que o povo já faz de uma forma até marginal, né, nas suas relações com o ambiente. Nós temos uma série de cultivos, de práticas que estão em pequeníssima escala, praticamente desconhecidos dentro do próprio Brasil, que poderiam entrar numa escala industrial e terem uma relevância no mercado mundial, como raríssimas exceções que a gente tem, né? Por exemplo, o guaraná, a castanha do Pará, o açaí, né, da Amazônia. Nós temos alguns produtos que já estão nessa escala industrial internacional, né? Então, como fazer para que nos vários cantos do Brasil, os outros recursos que nós temos, que são ainda praticamente desconhecidos, que eles possam também atingir essa escala, né, industrial, né, e que não é algo que tenha necessidade, né, de uma tecnologia de ponta para isso, né? A tecnologia envolvida nisso é a chamada tecnologia social, é um modo de produção que a população vai, por si conta própria, vai inventando e que pode ser potencializado a partir das pesquisas científicas, tecnológicas das universidades. E também as universidades são fundamentais, principalmente as universidades públicas, para ser o local em que podemos gerar novas empresas, cooperativas, né? O ideal seria assim, que já nos trabalhos de conclusão de curso, na graduação, né, as pessoas já desenvolvessem projetos, né, que possam gerar melhorias nos produtos, né, para também formar empresas, as pessoas se associarem, receber financiamento a fundo perdido mediante projetos, né, usando o seu próprio trabalho de conclusão de curso, formando novas empresas, os formados se agregando, né, formando cooperativas e contando, né, com o trabalho, né, das populações que estão em contato direto com a natureza e formando novas empresas que possam industrializar em larga escala esses recursos, gerando produtos aí que têm um grande valor econômico, comercial. Bem, na próxima e última palestra eu vou tratar justamente dessa questão do valor dos produtos, né? O chamado valor agregado, o valor que é agregado ao material pelo conhecimento e pelo trabalho humano, e também discutir um conceito mais amplo de valor, valor não só econômico, mas o valor social, o valor humano, né? Retomar aquela distinção entre valor de troca e valor de uso, feita por Marx, para pensar, né, como que a gente pode valorizar mais, né, esses aspectos que vão além do puramente econômico, no sentido quantitativo, né, do produto interno bruto, que é a única forma de contabilizar o valor atualmente existente, né, na economia, e a gente pensar como que a gente pode levar em conta o valor social do modo como as coisas são produzidas, né, as relações que as pessoas têm no processo produtivo, pensando o valor num sentido mais amplo do que o mero valor de troca, né, valor como mercadoria, certo? Então essa vai ser a última palestra. Então hoje eu vou tratar dessa cadeia que liga o ser humano ao seu ecossistema e como isso pode ser estudado, trabalhado, levando, né, a novos empreendimentos produtivos
no qual a natureza seja melhor aproveitada e seja respeitada, né, seja mantido, né, a estabilidade do ecossistema. Nós fazemos parte do ecossistema, né, nós podemos e devemos obter a nossa sobrevivência, o nosso sustento, a nossa satisfação nessa relação ecossistêmica, mas também a gente precisa de certos conhecimentos científicos, tecnológicos, para que isso seja feito de uma forma que não prejudique esse ecossistema. Nós já temos conhecimentos suficientes para conseguir elaborar formas de lidar com o ecossistema, fazer o chamado manejo sustentável, lidar com as florestas, com o cerrado, né, com o agreste, o sertão nordestinos, com os pampas, né, os vários tipos de bioma que nós temos no Brasil, obtendo, né, um retorno de nosso interesse e também mantendo uma estabilidade dentro do dinamismo do ecossistema, né? Então, a palavra equilíbrio é um pouco inadequada porque dá a impressão que a gente tem um ponto de equilíbrio do qual a gente não pode se afastar, né? Mas hoje em dia, tanto na fisiologia dos organismos quanto em termos do ecossistema, a gente prefere falar em estabilidade, ou seja, uma capacidade, né, de manter os fatores vitais, né, dentro de uma determinada faixa de variação que não comprometa a continuidade da vida, né, a continuidade das relações entre as espécies dentro de um sistema, né, seja um sistema individual, seja uma célula, seja uma planta, um animal individuais, ou seja, um ecossistema, onde vai ter populações de várias espécies interagindo entre si com o ambiente físico, né? Certo? Então, aí a gente entra numa área em que a gente tem que levar em conta tanto o conhecimento popular, que vem da interação direta, né, com a natureza, com as práticas, e também o conhecimento científico e tecnológico que é elaborado nas universidades, institutos de pesquisa, que podem ajudar bastante para a gente aperfeiçoar essas práticas e também para a gente inventar novas modalidades de interação com o ambiente que os povos tradicionais não chegaram a elaborar, certo? Então é uma aprendizagem de lado a lado da comunidade da universidade científica, tecnológica, com as comunidades locais que já têm uma série de práticas que a gente também precisa aprender com eles. É um diálogo que precisa ser estabelecido, que infelizmente ainda é muito pouco desenvolvido, né? Porque muitas universidades no Brasil foram criadas numa bolha, né? Para ficar afastadas das cidades, não terem, evitando manifestações políticas contrárias à ditadura, né? Na década de 70. Então muitos campi universitários foram criados longe dos centros urbanos, e poucos têm também relações com as atividades do campo, né? Então nós temos vários campi que estão ao lado de determinados recursos ali no campo, né? E não existe ali uma interação, né, entre a comunidade acadêmica e as populações que moram ali naquele local e que exploram esses recursos da forma como eles podem, né? Como eles conseguem, certo? Então eu penso aqui uma série de passos que a gente precisaria dar para conseguir melhorar essa relação aí entre o sistema produtivo e o ecossistema físico-biológico no qual nós estamos, né? Um primeiro passo talvez fosse mapear os recursos e as possibilidades que existem por regiões do Brasil, né? Então, eu estava mencionando, na Amazônia nós temos aí N possibilidades, mas um subconjunto muito pequeno de 3, 4 ou 5 produtos que são conhecidos e são explorados de uma maneira ou de outra, né? Isso é muito pouco, mas a gente precisa começar a trabalhar com aquilo que já está acontecendo, certo? Então,
Se você vai num supermercado na Europa, você vai encontrar lá a castanha Brasil, que é a castanha do Pará, certo? Então, como é que foi a história desse produto para chegar onde chegou, né? Como que ele está sendo extraído, cultivado, extraído, né? Ainda que tipo de trabalho humano está envolvido, né? Para descascar a castanha, que é um trabalho, uma coisa complexa, né? A casca dela é muito dura. Para comercializar, ou será que, né, já tem também toda uma indústria que usa a castanha do Pará, por exemplo, em biscoitos, né? Tem uma série de, quer dizer, então mapear todos esses processos que já deram certo, mesmo sem haver um programa do Estado, né? Um programa estratégico de desenvolver esse produto, ele já aconteceu, ele já está aí, né? O caso do açaí é um pouco mais estudado, né? Porque foi um grupo americano que implantou uma estratégia muito bem sucedida, né, de remunerar os produtores locais e criou uma cadeia de distribuição que fez esse produto chegar no mercado americano, né, e já está na Europa também, vai saber até onde está indo o açaí. O Guaraná é algo mais antigo, é um produto mais antigo, né, que, como todo mundo sabe, aí é usado no refrigerante. E que, como é que foi a história disso, né? A gente tem algo a aprender com essa história para usar isso para outros produtos, né? Outros recursos da Amazônia, é algo que a gente precisa mapear, né? E por aí afora, né? Nós temos, por exemplo, a mandioca no Nordeste, né? As casas de farinha, que são locais de interação social, né? Como é que a mandioca é plantada, como ela é colhida, né? Não deve ser um processo muito simples, porque a mandioca é uma raiz, né? Precisa cavar o solo, né? Isso deve ser provavelmente feito ainda de modo manual e talvez seja até bom que continue sendo assim, né? Precisa estudar o caso, né? Como é feito, como poderia ser aperfeiçoado, como se pode industrializar isso sem destruir essas relações sociais, né, que fazem parte da vida das pessoas e que elas fazem parte do modo como elas se situam no mundo, como elas se realizam, certo? Então, não é o caso de se introduzir, por exemplo, uma mecanização do cultivo e do processamento da mandioca. Não é o caso. O caso é de se pensar como que, né, essas práticas que já existem podem ser aperfeiçoadas para entrar numa escala industrial e aumentar a renda dessas pessoas, aumentar, né, as exportações desse produto, né, como que a mandioca é usada, por exemplo, no pão de queijo, né, o queijo Minas com a mandioca nordestina, né, gera essa coisa maravilhosa que é o pão de queijo, como isso pode ser industrializado e colocado no mercado internacional. Com certeza teria uma grande aceitação, né? Nós teríamos aí uma grande fonte de renda para essas populações e para o país, né? Em vez de exportar ração animal, né, plantar soja para fazer ração animal, nós poderíamos plantar mais mandioca para fazer comida humana, né? Fazer pão de queijo. E por aí afora, né? A gente vê no Centro-Oeste o pequi, né? Eu acho ainda muito pouco utilizado, porque ele tem 1000 utilidades, né? Uma delas é o óleo do pequi. Ele é muito usado na culinária, ali pantaneira, né? Com arroz, né? A fruta, né? Inteira ali dentro do arroz, né? A pessoa tem cuidado de não comer o interior porque tem os espinhos, né? Mas em termos de subprodutos industrializados é muito pouco. Se você quiser comprar óleo de pequi, você tem que ir lá no Mato Grosso, você não vai encontrar esse produto aqui no Sudeste. Então tem muitas utilidades do pequi que a pesquisa científica nas universidades pode identificar melhor, né, e estabelecer estratégias que vão, né, desde o cultivo da árvore, como é que essa árvore nasce, como é que ela se reproduz, como é que pode ser feito numa escala mais ampla o cultivo dessa árvore, dessa planta, né, como ela é colhido, como é processado, quais produtos gerar, como comercializar, tudo isso aí requer um plano mais articulado, né,
dentro de um plano coordenado pelo governo federal para, né, tornar o Brasil, né, o principal produtor de alimentos, né, no futuro. Ampliar muito mais ainda a participação do Brasil nesse mercado. Então nós entraríamos, né, dentro aí do comércio internacional como grandes produtores de alimentos exclusivos, saudáveis, né, saborosos. Seria a nossa estratégia, e isso ampliando a escala, passando por uma escala industrial, né, utilizando o conhecimento, a ciência, a tecnologia das universidades e formando novas empresas com os egressos da universidade, né, os alunos seriam incentivados a pesquisar esses assuntos, né, e formar novas empresas. Haveria financiamento fácil, a fundo perdido, para essas empresas se implantarem, né, e gerando emprego, gerando renda, aumentando a produção, né, e tendo recursos para o mercado interno e externo, de modo que isso seria a principal alavanca do desenvolvimento. O desenvolvimento pensado não só em termos quantitativos, né, do produto interno bruto, mas também o desenvolvimento humano, quer dizer, das pessoas podendo realizar suas potencialidades dentro desse processo de produção econômica, né, elas se inserindo de uma maneira que seja vantajosa para elas também, que elas não sejam exploradas, né, que elas sejam devidamente remuneradas, reconhecidas, valorizadas, né, que o processo de trabalho não seja desumano, né, que sejam considerados, né, os vários direitos das pessoas e respeito, né, às diferenças, a variabilidade que existe, né, de seres humanos, né, dentro do ambiente de trabalho, né, sem discriminação de gênero, de raça, etc. Então, toda uma nova concepção, né, que emerge a partir dessas reflexões. Então, a gente pode pensar aí, a partir de um projeto desse tipo, também a questão da educação, né, porque, né, eu mencionei na palestra anterior que é complicado a gente começar a transformação da sociedade pela educação, porque a educação, ela em grande parte reproduz, né, as práticas já existentes, né? Mas a partir do momento que a gente tem um projeto de país, né, de desenvolvimento humano, que está endossado e financiado pelo Estado, a gente então tem uma ferramenta muito poderosa para mudar a educação, porque os professores vão poder prometer coisas para os alunos que estudarem, certo? E essas coisas vão poder se realizar. Quer dizer, o professor pode, por exemplo, o professor de biologia, né, pode dizer, vocês vão ali estudar as frutas do cerrado, depois vocês vão montar uma empresa, né, de industrialização de frutas do cerrado e vocês vão ganhar vida com isso, certo? E vai ter dinheiro para financiar isso. Então é muito importante, né, para quem trabalha desde o ensino fundamental, do ensino médio, na universidade, que você que aquilo que você está formando as pessoas, os alunos, né, que aquela sua proposta de ensino, de currículo, a sua proposta didática, tudo que você faz ali dentro da escola, possa ter uma continuidade fora da escola. Porque senão o aluno vai falar, não, isso aí que eu estou aprendendo na escola não serve para nada, o professor fala um monte de coisa bonita, mas eu saio daqui, né, é tudo ao contrário lá fora, né, lá fora vence a pessoa mais injusta, né, as pessoas uma passando a perna na outra, né, e minha competência não é valorizada, né, tudo aquilo que eu aprendi não serve para nada, certo? Então, nessa situação, né, o professor se sente muito desmotivado. Agora, a partir do momento que existe, né, uma galvanização das energias, né,
mentais e físicas das pessoas dentro de um projeto desse tipo. Então, né, um professor numa escola fundamental que está ali do lado de um bioma de cerrado, ele vai se sentir motivado para levar as crianças ali para conhecer as plantas que tem ali do cerrado, né, que ninguém se preocupa com elas, mas a partir do momento que tem a perspectiva que aquilo seja valorizado, né, que seja utilizado, que o conhecimento que a criança vai ter daquelas plantas vai ser útil para ela no futuro, certo? Então aí muda tudo, né? Muda o sentido do processo educacional. Então, né, as aulas de biologia vão ser muito mais interessantes, porque se não vai estudar planta no livro, né, nem na internet, mas vai olhar as plantas que tem ao seu redor e pensar, né, como é que eu posso interagir com elas, qual é o sabor dessas plantas, qual é o cheiro delas, né, elas podem servir para o ser humano ou não, né? Nós temos aí informalmente, né, esses grupos assim de PANC, plantas alimentícias não convencionais. Isso é muito legal, isso vai ser muito importante no futuro se a gente começar a valorizar essas plantas, né? Tem muitas plantas que a gente pode comer, né, ao nosso redor e a gente não sabe, né? A gente vai lá no mercado, paga caro para comer aquelas plantas que já estão nos hábitos, né, adquiridos aí no processo histórico. Às vezes são plantas exóticas de outros países e a gente ignora uma planta que está nascendo aqui do lado, que a gente chama de mato, né? E ela poderia ser usada na nossa alimentação, poderia ser até industrializada, vendida e ser uma fonte de renda, cultivada em maior escala, né? Certo? Então, a partir do momento que se tem um projeto desse tipo, muda o sentido não só da biologia, de todas as disciplinas, né, no ensino fundamental, médio, superior, porque os professores vão ter um norte, vão ter uma direção para o processo de ensino-aprendizagem, né, em que está se preparando as pessoas, as novas gerações, para ter um tipo de interação mais profícua com o ambiente que elas estão, certo? Então, isso vai afetar todas as disciplinas, né? Então, por exemplo, a questão da água, né? A questão do lixo, a questão climática, né? Todos esses estudos que são feitos muitas vezes de modo abstrato, né, a gente começa a tornar mais concreto, relacionando com a nossa realidade física, química, biológica, humana, social, certo? E pensando formas de melhorar, alterar essas relações, né? Então, cada estudante se torna um cidadão, no sentido que ele vai estar refletindo, elaborando sobre isso, né, e pensando, né, como ele se insere nesse grande processo que seria deflagrado, né, ou seria acentuado. Que atualmente a gente, né, na experiência no sistema educacional, a gente nota que falta essa direção, falta um norte, né, assim, uma situação assim que cada professor se vira como pode, mas não existe, né, uma filosofia, um sentido maior do processo educativo, certo? Então, essa questão ecossistêmica me parece fundamental, porque nós fazemos parte de um ecossistema, né? Nós precisamos desse ecossistema, nós nos adaptamos a esse ecossistema e a gente adapta esse ecossistema às nossas necessidades, é uma via de mão dupla, a gente transforma a natureza, né? Porque a gente tem, através do conhecimento, da tecnologia, do trabalho, né, a gente transforma a natureza e a natureza nos transforma. É uma relação, né, dinâmica e a gente não pode apenas acentuar a utilização da natureza para nossas necessidades, nossos desejos, né, deixando de lado a dinâmica própria dos ecossistemas, né? Porque com isso a gente gera o chamado desequilíbrio. O termo não é bom, mas a gente gera desequilíbrios ecológicos ou desestabilizações, né? Seria melhor
usar esse termo, a gente desestabiliza o ecossistema e tem consequências nocivas para a nossa própria espécie, né? Então é preciso pensar o processo produtivo, né, o processo econômico dentro de um ecossistema, né, aproveitando os recursos desse ecossistema e contribuindo para a estabilidade desse ecossistema, certo? Então essa que é a ideia principal que eu estou tentando formular aqui. E como é que a gente faz isso, né? Aí tem a questão aí, né, do sistema educacional que eu mencionei, das universidades, da tecnologia e da geração de novas empresas, né? É algo que pouca gente fala, isso é incrível. Por que não se fala, né, de formação de empresários, né? É claro, tem um curso de administração de empresas, forma aí pessoas, né? É um curso muito importante, porque o que caracteriza uma empresa em contraste com os vários tipos de atividade informal que nós temos? Porque as atividades informais, né, o problema com elas não é tanto de que elas não geram recolhimento de imposto. Não é, o problema principal não é esse. A gente aprende no curso de administração de empresas que, né, é necessário haver organização de um grupo no processo produtivo para obter a eficácia e a eficiência. O que é a eficácia? É a capacidade de atingir os objetivos. Você ter metas, ter táticas, estratégias e ser capaz de chegar no seu objetivo. E a eficiência é o modo como você chega, ou seja, né, as despesas, os gastos, os custos em relação aos benefícios que são obtidos. Então, eu posso ir de Botucatu a São Paulo pela Castelo Branco, né? São 220 quilômetros. Eu posso também ir pela Marechal Rondon, vão ser mais de uma distância maior e uma estrada mais curvilínea, né? Eu vou gastar mais tempo para ir de Botucatu a São Paulo pela Marechal Rondon. São duas possibilidades. Então é mais eficiente eu ir pela Castelo Branco. Mas se os pedágios da Castelo Branco são muito mais caros, né, talvez compense ir pela Marechal Rondon, porque vai ser um custo de pedágio menor, certo? Então esse tipo de cálculo, isso faz parte da administração de empresa. E numa atividade informal, isso é feito de modo não profissional, certo? Uma empresa, um camelô, ele vai se adaptando, né, à vida, né, dele, à atividade dele, né? Ao passo que você, comparando com uma empresa que é administrada de modo profissional, você vai ter outras estratégias, né? Eu não estou aqui defendendo o chamado Taylorismo, aquela visão, né, da produção em série. Isso é do início do século XX. Hoje em dia nós temos uma outra visão disso, né? Eu destaco aqui o Peter Drucker, que é um teórico da administração de empresas, que destacou a importância que chamava do fator humano, as relações humanas na empresa, certo? Então aqui entra inclusive a psicologia. É muito importante a psicologia empresarial. A gente tem numa empresa formal uma administração profissional que vai tratar de todos os aspectos que levam a uma maior eficiência e eficácia, certo? Então, por isso que é importante a gente formar empresários dentro, né, da chamada administração científica, que é o que faz com que a atividade produtiva, né, ela possa ter esse salto de qualidade que a gente quer para o desenvolvimento do país. Isso nunca vai acontecer com atividades informais, porque falta, né, nessas atividades informais, falta aquela centelha e aquele poder transformador que nós temos numa empresa que é administrada de modo profissional, certo? E também, né, o Estado não pode dar recurso a fundo perdido para uma atividade informal. Isso não existe, seria ilegal, ilegítimo e tudo mais. Já para uma empresa formada
de um modo, inclusive, juridicamente correto, né? O Estado pode, mediante a apresentação de projetos avaliados por pessoas competentes, especialistas naquela área, o Estado pode sim dar financiamento a fundo perdido. É o que a FAPESP faz com o programa PIP. Né? A FAPESP tem um programa que é voltado para as pequenas empresas, em que ela dá dinheiro a fundo perdido, não precisa pagar nem o principal nem juros, certo? Só que esse programa PIP é limitado ao Estado de São Paulo e é limitado a pesquisas feitas dentro da empresa. Mas para montar uma empresa não existe quem dê dinheiro a fundo perdido atualmente. Poderia ser o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, certo? Mas ele não tem um programa desse e ele teria que mudar muito o seu modo de agir para chegar nesse ponto. Então, para fazer isso, né, seria necessário, segundo a proposta do André Lara Rezende, que eu endosso totalmente, que se criasse uma agência de desenvolvimento, uma agência composta de pessoas competentes, né, os melhores cientistas aí do Brasil, eleitos pelos pares, cientistas, tecnólogos, né, pessoas com formação em administração de empresas, em administração pública e administração privada, né, formar essa agência com pessoas competentes. Então, na proposta do André Lara Rezende, essa agência ela emitiria títulos que seriam comprados pelo Estado, né, através do Banco Central. Então, essa agência teria um orçamento próprio, independente do Congresso, independente do orçamento único, né, que é aquele que o Congresso vota todo ano, orçamento anual. Um orçamento à parte. Então tem lá tantos bilhões da Agência de Desenvolvimento. Então, na universidade a gente formaria grupos de alunos recém-formados ou prestes a se formar, e formaria grupos, né, empresas cooperativas com esses alunos, e faríamos projetos para essa agência avaliar. E a agência aprovando, o dinheiro viria sem necessidade de reembolso futuro, certo? Seria como acontece com uma bolsa de estudo no Brasil, né? Nos Estados Unidos não, porque eles têm que pagar, mas no Brasil você recebe uma bolsa de estudo para fazer uma pós-graduação e você não precisa pagar, certo? Então seria algo desse tipo. Isso possibilitaria então formar novas empresas dentro dessa nova mentalidade, dessa proposta, né, de lidar com os recursos da ecossistêmica, aproveitando, né, os conhecimentos populares e fornecendo emprego para a população, gerando novos produtos. Então seria possível realizar esse tipo de projeto, de proposta, né, através de uma agência de desenvolvimento que tivesse um orçamento próprio, né? É possível, né? Tem dificuldades? Tem. Claro que tem obstáculos políticos, isso vai contra uma série de práticas nocivas que nós temos no Brasil, de patrimonialismo, né, políticos que atuam só em causa própria, ou então atuam só para beneficiar os seus eleitores, o resto do mundo que se dane, né? Isso iria contra esse tipo de prática, porque dentro dessa proposta que eu faço, o mérito científico e tecnológico estaria acima de qualquer má influência política, né? Se nós temos um projeto que tem qualidade para formar uma empresa dentro das diretrizes estabelecidas, essa agência concederia a verba, né, para esse grupo e sem necessidade de ressarcimento, certo? O objetivo desse dinheiro é a formação daquela empresa, a geração daquele produto, usando, né, conhecimentos científicos, usando métodos de administração científicos para, né, cumprir aquela função que em última análise, é o desenvolvimento humano,
em conformidade com o ecossistema. Certo? Então essa seria a função dessa agência, né? E em princípio não haveria um limite para esses financiamentos, porque tem uma demanda muito... várias regiões do Brasil podem fazer isso, né? Então nós podemos ter uma grande quantidade de projetos sendo apresentados e eles tendo qualidade, seriam todos aprovados e financiados. E essa agência, à medida do necessário, emite novos títulos e converte isso em dinheiro para financiar os projetos. Então nós teríamos várias novas empresas surgindo em todo o Brasil, né, com pessoas qualificadas, formadas na universidade, pessoas que fizeram pesquisas e que se organizaram e constituíram empresas, né, com estatuto jurídico válido, etc., recebendo essa verba, implementando, gerando emprego, gerando produtos, pronto, certo? Aí a gente caminha para frente, né? Porque é isso que seria o caminho, na minha visão, né? E tendo essa ideia, né, da indústria alimentícia como a guia, né? Nossa vocação não é produzir computadores de última geração, né? Não é trabalhar com corrida espacial ou coisas desse tipo, essa tecnologia aí chamada de ponta, né? A nossa vocação é na área, né, de indústria alimentícia, biotecnologia, mas do bioma brasileiro, né? Tecnologias voltadas para nossos biomas, que são muito pouco estudados, muito pouco utilizados, muito pouco respeitados, certo? Então seria assim a reconexão com o ecossistema, né? Que eu mencionei que pelo nosso processo histórico, vários contingentes amplos contingentes da população saíram do campus, foram para a cidade, estão confinados numa periferia em que eles não têm ali como obter sua sobrevivência, nem sustento, nem a satisfação, certo? Então o que acontece? Criminalidade, né? Péssimas condições de vida, né? Falta de infraestrutura, né? Um Estado que não cuida da sua população, né? Dentro da visão aí do neoliberalismo, né? Visões completamente equivocadas, né? De que o Estado tem que colocar a austeridade fiscal como principal meta, né? Só que fazendo isso ele se omite de cumprir suas funções sociais, né? Então nós temos uma população urbana vivendo em péssimas condições de vida, né? Gerando aumento da criminalidade. Não tem como evitar isso. Até para concluir, então, eu vou me discutir um pouquinho essa questão da criminalidade, né, porque isso é um sintoma grave, né, de uma sociedade que não encontra soluções, né, para propiciar, né, a sobrevivência, o sustento, a satisfação do seu povo dentro das leis, né, dentro das regras do jogo, e, de certa maneira, força as pessoas a procurarem soluções alternativas que, né, são autodestrutivas, né, vão levar uns lutando contra os outros, se matando, né, se ferindo, se prejudicando. Então é uma solução destrutiva, não é uma solução construtiva. Dentro desse projeto que eu proponho, né, da integração com o ecossistema, a gente tem que pensar também essa questão das chamadas drogas psicotrópicas, né, principalmente as ilegais. Em relação às legais, né, não há muito o que se pensar, porque, por exemplo, a cachaça é uma droga legal, é produzida a partir do cultivo da cana-de-açúcar, que também é usada para produzir o álcool automotivo, etc. Então isso aí, de certa maneira, o Brasil lidou bem com essa questão aí, né, do álcool, né? Em certo momento chegou a ser apontado como um modelo para o mundo aí, né, de combustível renovável, não poluente.
E no caso da bebida, né, da cachaça, certo? É uma bebida barata, né, relativamente de boa qualidade. É claro que não pode abusar, né? Nenhuma droga se pode abusar, mas o ser humano precisa, de certa maneira, desses químicos, né, que tem nessas substâncias psicoativas, certo? Isso todos os povos da humanidade usam, né? A questão é usar de uma forma moderada, né? O álcool e outras drogas consideradas ilegais, certo? Isso faz parte da satisfação, né? Eu não vou entrar aqui na biologia ou na neurociência, mas a gente sabe que essas substâncias psicoativas, elas fazem funções equivalentes a substâncias endógenas, né, como a dopamina, a serotonina, a endorfina, etc. Né? Então elas geram bem-estar porque elas atuam nos receptores dessas substâncias que o nosso próprio corpo produz, né? Só que é muito mais fácil a gente conseguir isso tomando um copo, né, de uma bebida, do que você ter que se esforçar para você obter uma certa situação na sua vida que vai te dar uma satisfação, certo? Então, quando você usa uma substância psicoativa, você está tendo uma recompensa, obtendo uma certa satisfação de um modo muito fácil, né? Tanto que as pessoas repetem muito, viciam e acabam gerando efeitos colaterais. Mas é uma forma rápida e fácil de obter satisfação. Isso entra dentro da categoria satisfação, certo? Tudo bem. Agora, o que acontece nas grandes cidades do Brasil e do mundo, né? Algumas outras do mundo, né? Como acontecia no México, né? Na cidade do México, é que com a proibição do cultivo dessas plantas e processamento e distribuição dessas plantas no país, o que acontece? Começa a haver o contrabando, né? Então nós estamos numa situação assim que, do ponto de vista econômico, é absurda, porque uma cidade como Rio de Janeiro, ela compra drogas ilegais, os traficantes trazem drogas legais de outros países aqui, né, ao lado, e vendem aqui, né, dando lucro. O lucro vai para os próprios traficantes e para os produtores de outros países, né? Além disso, né, não se consegue e nem sequer realmente controlar o abuso dessas drogas pela população. Porque impedir totalmente, a gente sabe que é impossível, e também porque se proíbe se impede a pessoa de ter acesso a um certo tipo de droga, ela vai procurar outra, e às vezes a outra é pior ainda, né? Então a questão toda que a gente já entendeu, né, o pessoal da área aí de neurociência, comportamento e psiquiatria, já entendeu, né, que a questão toda é a moderação. Quer dizer, Aristóteles já sabia, já dizia isso, né? A questão toda é a moderação, não só nessa área de consumo de drogas psicoativas, mas em qualquer atividade da vida, né? O excesso faz mal e a falta também. A gente tem que procurar ter uma atividade moderada em tudo, né? Que é saudável. Então, dentro desse projeto maior aí que eu propus, né, poderia haver um subprojeto de produção e comercialização controlada, né, dessas substâncias do próprio país, gerando emprego, né, possibilitando que essas populações que estão confinadas, né, nessas periferias, em condições desumanas, que elas possam ter, né, um meio de produzir, cultivar essas plantas e produzir essas substâncias de uma forma legal e saudável, né, dentro do próprio país, né, com uma rede de distribuição também legal, e o que é mais importante de tudo, né, que
a venda desses produtos seja controlada, assim como a venda do álcool, a venda do fumo, certo? O controle tem que ser na venda, né? Tem que ser em pequenas quantidades, só para pessoas maiores de idade, certo? Aí que tem que ser o controle para evitar o vício, o abuso, né? É na venda que se controla, certo? Agora é um absurdo a gente estar consumindo em grandes quantidades essas substâncias que são produzidas em outros países, que são comercializadas de modo ilegal e que gerando também, por ser ilegal, gerando uma série de ações violentas entre os traficantes, com a polícia, morte de lado a lado. É um jogo destrutivo que todos perdem, né? E que poderia ser completamente alterado. A regra desse jogo poderia ser alterada a partir de um plano de legalização, produção no próprio Brasil dessa substância e, né, o principal, a distribuição controlada. É aí que a gente realmente combateria o abuso das drogas, certo? Então, com esse comentário, eu concluo essa parte aqui da minha série de palestras, né? E na próxima e última eu vou abordar a questão do valor. Valor econômico, valor social, valor de uso, valor de troca. Esses conceitos de valor que estão norteando a nossa discussão. Porque com certeza o Brasil não vai se desenvolver como a gente quer, exclusivamente pela extração, né, e exportação dos produtos da natureza, né? E não é por aí, né? Não é isso que eu estou propondo. Eu não estou propondo voltar ao extrativismo, né? A essa exploração que o Brasil tem durante sua história, né? Da madeira, do ouro, do cacau. Não é isso, certo? Eu estou propondo a industrialização da biodiversidade, no sentido proposto pelo Carlos Nobre e colegas, né, da gente formar novas empresas que vão industrializar esses recursos que nós temos e vamos vender com o chamado valor agregado. Só que é preciso discutir um pouco o que é esse valor agregado. Esse valor agregado não é só o valor monetário agregado, o valor de troca agregado. Esse valor agregado deve também levar em conta, né, o modo de vida das pessoas no processo produtivo e a qualidade do produto que é oferecido para o consumo, certo? Então isso também deve ser considerado valor agregado. Se você tem uma comida saudável, né, isso é um valor, certo? Se você tem uma comida industrializada, cheia de elementos químicos nocivos, sem os nutrientes que você precisa, certo? Isso é uma falta de valor, certo? Então a questão não é só monetária quando se fala em valor agregado, a gente tem que pensar também no modo de produção e no modo de consumo e nas qualidades dos produtos que são produzidos, certo? E nas relações que as pessoas têm durante o processo produtivo. Não adianta nada você ter um alto valor agregado pela exploração de trabalho infantil ou então com jornadas de trabalho aí de 20 horas por dia, que tem em alguns países aí, né? Isso aí está errado, né? Não é isso, né? O valor agregado deve ser, digamos assim, multidimensional, não é só aquela quantidade monetária que o conhecimento agrega, a tecnologia agrega a um material bruto, certo? Bem, então eu me despeço aqui e já planejando a conclusão. Abraço para todos.